Alô, nação rubro-negra! Parabéns! Flamengo campeão carioca de 2020. Isso mesmo, parabéns, torcida do Flamengo aí, pelo campeonato carioca que venceu ontem o Fluminense de 1-0. O jogo realmente não foi bom, mas vamos comentar um pouquinho depois sobre isso, né? A matéria que eu quero trazer agora é a seguinte: SBT entrega Flamengo e Fluminense em alto nível. Isso mesmo. Por quê? Números dão força que a TV, em meio à pandemia, né, e pouco tempo aí de transmissão, de recorrer o jogo, né, fez uma belíssima transmissão. O retorno do SBT nas transmissões de futebol ontem à noite para a rede nacional, depois de 17 anos, foi a melhor possível, pelo menos na minha opinião. A emissora do Silvio Santos, além de ganhar audiência no Rio de Janeiro, e em disputa contra a fortíssima Globo, em bons números de índice de Ibope, em outras capitais também foram comemorados. Mas o grande trunfo a ser festejado foi a qualidade do produto entregue ao público em tão pouco tempo de produção. Isso mesmo, lembrando que o Flamengo acertou com a Bandeirante, ó, com o SBT no domingo. Em 3 dias, o SBT vendeu cota, correu atrás de patrocínio e fez uma ótima transmissão. O jogo não foi bom? Concordo, mas a transmissão foi impecável, gente. Foi bonito de ver. Mesmo com todas as questões extras-campo, né? Com as negociações de cota de transmissão, o fechamento de acordo com 5 dias antes do jogo ser realizado, a emissora paulista mostrou um resultado de ótima produção. Isso eu tenho que concordar. Para quem definiu tudo em um espaço tão curto. SBT, lembrando que a SBT está 17 anos sem fazer um jogo, né, cara? Inicialmente, a escolha por Theo José mostrou-se acertada, em razão de sua identificação com o SBT, por causa de outras passagens no fim dos anos 90. Foi como se realmente estivesse retornando aos velhos tempos, em qual o canal exibia como eventos como ela, que criou a Copa do Brasil, Fórmula Indy, Copa Mercosul, entre outros eventos. Eu lembro que eu era pequeno, né? Era jovem ainda, mas eu acompanhei o título do Flamengo em 1999 no SBT, né? O Silvio Luiz, se eu não me engano, lá narrou a final entre Flamengo e Palmeiras e eu vi no SBT. O cenário entregue para o público foi visualmente muito bom, muito bonito. E até lembrou alguns aspectos de cenário do Globo Esporte, o esporte da Globo, para a transmissão do futebol e Fórmula 1, entre outros eventos. As imagens do jogo foram feitas pela Playhack Productions, né? A Playhack Produções, a mesma que faz a geração para a Flá TV. Tiveram o padrão da Globo, até pelo fato da empresa ser responsável pelos jogos do pay-per-view, né, do Premier, lá da emissora da Rede Globo. O único ponto baixo parece ter sido a escolha do ex-jogadores e comentarista, com passagem pelo Fox Sports recentemente findada, ao Carlos Alberto, conhecido pela irreferência. Não se provou em análise mais soberba do jogo. Já Artisso parecia bastante nervoso no início, mas melhorou ao longo da partida. O alcance entre Flamengo e Fluminense reforça a TV aberta. Falando em números, mais motivo para o SBT comemorar, marcando 26 pontos, com um pico de 34 de Ibope do Rio de Janeiro. A emissora alcançou, em média, cerca de 3 milhões de espectadores simultâneos apenas na grande Rio de Janeiro. O pico de alcance atingido com 34 pontos foi de 4,026 milhões de espectadores. Então, 4 milhões de espectadores viram a final entre Flamengo e Fluminense na capital do Rio de Janeiro. Um alcance simultâneo máximo no Rio de Janeiro foi a maior que a audiência das lives que o Flamengo, Vasco e Fluminense promoveram após a Globo rescindir o contrato no estadual. E em São Paulo, ao atingir 11,5 pontos de pico, e com um pico de 14, o SBT fechou com alcance médio durante o cortejo de 2 milhões e 300 pessoas
assistindo o jogo. Um pico de 2.800.000 na principal região do Brasil. Na média do PNT, a chamada audiência nacional, onde o Fla-Flu atingiu 16 pontos nas 15 principais metrópoles do Brasil. O jogo alcançou 11 milhões de espectadores ao mesmo tempo nessas regiões, algo que jamais o streaming alcançou no Brasil, o que reforça a força da TV aberta em meio ao debate atual dos modelos de transmissões. Então, assim, parabéns ao Flamengo, parabéns ao Fluminense pelo jogo também, e parabéns ao SBT pela belíssima transmissão. Theo José, Atiço, Carlos Alberto, não sou muito fã, mas parabéns a todos aí envolvidos nessa belíssima transmissão.